Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a prova da FUVEST. Prova essa que está chegando e por isso aqui no canal vai ter mais de um vídeo corrigindo questão com a chamada questão da semana. Para quem não sabe, toda semana aqui no Historizando tem correção de questão, comentários de provas, tudo para fazer você ter melhores estudos e melhores resultados. E quando eu falo melhores estudos e melhores resultados, quer dizer que, além de você revisar muitos conteúdos, você também vai poder ter melhores estratégias de prova. Combinado? Então, para quem não sabe, também o Historizando está numa plataforma chamada Filad, que está vindo com tudo na América Latina, então chegando ao Brasil, e por lá tem curso de História comigo, tá bom? Bom, vamos falar então da FUVEST, a prova tá chegando. Sem mais delongas, se você não conhece esse tipo de vídeo, se quiser fazer a questão antes do meu comentário, só deixar o pause aí. Se você gostou da ideia desse tipo de conteúdo ou se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma, já não se esquece de deixar o like desde o início do vídeo, é muito importante para o canal, e se inscreva, combinado? Vamos lá, FUVEST, hoje vamos falar de Brasil República, já tem um vídeo aqui sobre Brasil Colônia, já tem um sobre Brasil Império, já tem um sobre História da América que saiu essa semana, já tem uma playlist completa e repleta de assuntos da FUVEST para você revisar. Então vamos lá. Uma das folhas de ontem estampou o programa da recepção presidencial em que, diante do corpo diplomático, deixa eu colocar aqui, opa, foi mal, gente, vou pegar meu marcador. Diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar o exemplo das maneiras mais distintas, dos costumes mais reservados, elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca, de que ouvira falar há muito tempo que vem a ser senhor presidente, a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateterê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner, e não se quer que a consciência desse país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria. É uma crítica pesada e severa. A primeira dica que eu te dou, primeiro vamos falar aqui, que é um discurso de um senador chamado aqui de Rui Barbosa, nessa época de 1914, que é ou Primeira República, tem vários nomes, né? República oligárquica, você também pode chamar de República Velha, tem muita gente que chama, né? Uma forma pejorativa, mas tem muita gente que chama. Opa, saiu errado aqui. Enfim, vários nomes desse momento. Mas a primeira dica que eu te dou aqui: muita gente fica ansioso, fica ansiosa quando se depara com um termo que nunca ouviu falar num texto. E aí, muitas das vezes, você trava. Você fica assim, nossa, eu não vou saber resolver essa questão, eu não sei o que significa isso. Só que, olha, eu tenho uma certa experiência com resolução de questão. Vão fazer 10 anos, 10 anos? 10 anos ano que vem que eu resolvo questão, analiso questão e formulo questão e tudo mais. É o seguinte, geralmente o significado vem logo em seguida, sabia? Então, assim, fica tranquila que é aqui, ó. Vai fazer uma comparação aqui, é uma dança, corta-jaca é uma dança. E ele faz uma crítica muito pesada a essa dança, né? E aí, observe como ele começa o texto. O programa de recepção diante do corpo da mais fina sociedade vai e faz um negócio desse? Que coisa feia. Basicamente, ele está fazendo isso, ele está falando sobre isso. E esse coisa feia para ele é uma dança tipicamente o quê, né? Mais voltada para as questões brasileiras, para as questões populares, porque ele faz uma comparação com batuque, cateterê, samba, catitire, eu não sei como é que fala. Mas ele faz esse tipo de comparação. Então ele meio que, tipo assim, dá uma de metida besta, entendeu? Basicamente é isso. A partir do texto, identifique a alternativa correta. Letra A. A crítica que ele vai fazer
permite compreender que, apesar da mudança do regime político, então de império, de monarquia para república, né? Apesar disso, as elites republicanas permaneceram adeptas da cultura cosmopolita europeia, sim. Porque ele tá fazendo o quê? O que que ele tá gongando aqui, né? Deixa eu tirar esse fone aqui. O que que ele tá gongando na questão? Ele tá gongando, ele tá falando mal, ele tá falando que é cringe. Essa questão mais voltada para as brasilidades, para as questões populares, que ele tá falando que isso é ruim, que precisa ter maneira distinta, mais reservado, esses costumes. Isso tudo é uma lógica, entre aspas, aí, elitista, né? Eu não gosto muito de usar nesse sentido, mas é essa lógica, né, que faz justamente porque o melhor é o europeu, que a gente tem que se espelhar neles, aquela coisa toda. Isso é muito comum nessa época, tá? Então, a princípio vai ser o nosso gabarito, mas vamos ver as outras. B. O discurso elogia os esforços para compatibilizar a cultura republicana com as práticas e tradições. Primeiro, o discurso elogia e tá falando a mais baixa, mais chula, grosseira, que a gente fica envergonhado quando ele fala enrubesçam, né? Tipo assim, a gente fica vermelho, igual esse microfone aqui. A gente fica vermelho, sabe? Então não, ele não tá fazendo um elogio, ele tá fazendo uma crítica aí pesada e severa. C. A eclosão da Primeira Guerra, você tá aqui em 14, né? Contribuiu para a difusão de uma política cultural de caráter nacionalista e excludente. Primeiro, a partir do texto, identifique. Aqui eu posso falar de Primeira Guerra nesse sentido, questão cultural? Não. Em nenhum momento ele dá essa pista pra gente. Se ele falasse, olha, essa dança acontecendo aqui enquanto na Europa os conflitos. Não, ele em nenhum momento fala isso, faz esse tipo de análise, né? Então, primeiramente, não. E segundo, é um pouco contraditório. A eclosão da Primeira Guerra contribui para a difusão de uma política cultural nacionalista e excludente? Você vai difundir e espalhar esse tipo de cultura? Será? Ó, primeiro, a questão do nacionalismo já não combina aqui, porque aqui ele está fazendo justamente o oposto, né? Ele está falando o que é daqui não presta, beleza? Então já contradiz bastante ao que a gente está discutindo aqui. Letra D. O programa musical adotado na recepção revela tendências modernistas ao conferir status à arte. De novo, ele faz o oposto, né? Peraí. Ele faz o oposto, né? Ele tá falando que é ruim, que é negativo, ele tá criticando, tá sendo severo com relação a isso. E letra E, a apresentação do machiste corta-jaca indicava uma resposta para contornar a xenofobia. De novo, ele está sendo crítico, ele está falando que não presta, tá? É o ponto de vista dele no texto, é o que está sendo colocado. Rolava isso, mas ele não gostava, por isso que a gente está sendo aqui esse tipo de análise. Então, letra A. Próxima questão. A chamada questão trabalhista no Brasil, então questão trabalhista a gente está falando aqui, foi objeto de conflitos, debates e regulamentações entre os anos 20 e 46. Identifique uma das dimensões do processo da questão trabalhista no Brasil. Então, a gente tem uma data importante de análise dentro desse período republicano e a gente tem o que a gente vai analisar, que é a questão trabalhista. Letra A. O liberalismo oligárquico atribui ao Estado, por meio da reforma, olha só, o liberalismo oligárquico atribui ao Estado. Já começa meio torto, você não acha isso? Por meio da reforma de 24, o papel de mediador entre o operariado e o patronato. Gente, antes do processo da Era Vargas, antes dessas discussões, não existia como eu vou dizer, né? Não existiu nenhum tipo de regulamentação com relação às questões trabalhistas. Quem vai inserir esse processo dentro das constituições, dentro da CLT, dentro de tudo é o Getúlio Vargas. Lembra lá da frase de um dos presidentes, que agora é claro que eu não vou lembrar qual deles,
mas que fala que é caso de polícia, né? A questão do trabalhador é caso de polícia, caso de violência. Então, a resposta do Estado, a resposta das oligarquias, das elites, é tudo com violência até chegar esse momento do varguismo, do trabalhismo de fato, ok? Letra B. A Constituição de 34, a gente está na Era Vargas, garantiu o direito à organização sindical e abriu espaço para a proteção dos direitos dos trabalhadores. Verdade? Vai se abrir esse espaço. É claro que garantir a organização sindical não significa que não há um controle sindical. Cuidado com isso, tá? As pessoas se confundem na hora de fazer prova, na hora de falar sobre Era Vargas, porque fala, o Vargas resolveu tudo para os trabalhadores, maravilhoso, mãe e pai de trabalhador. Toma cuidado com isso. Primeiro, a gente precisa ter uma visão crítica. Foi importante? Foi importante. Era uma demanda que já estava mais que atrasada, tá? Eu gosto de falar que o Vargas não fez mais que a obrigação dele. E não só isso, porque desde o início do século já estavam tendo movimentos de trabalhadores. Segundo aspecto importante, Getúlio Vargas garantiu os direitos trabalhistas para trabalhadores urbanos. E no nosso país, naquele momento, a maior parte dos trabalhadores não estão localizados nas cidades, e sim no campo. E no campo isso só vai acontecer em 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural no governo do João Goulart. Então a maioria só vai se aderir a todo esse processo de direitos trabalhistas apenas em 1963, beleza? Terceiro aspecto importante, o fato de eu ter a questão da CLT, de leis trabalhistas, etc., e de ter a garantia do sindicato, da existência do sindicato, não quer dizer que não tenha um controle desse sindicato, né? Porque existia um controle do Estado frente aos sindicatos. É importante essa discussão também, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes vocês confundem e acabam errando em prova. Letra C. O direito de greve e a regulamentação do salário mínimo foram algumas das novidades previstas na consolidação das leis do trabalho. Direito de greve. Olha, essa daqui é para pegar muita gente. A FUVEST não perdoou aqui, não perdoou. Regulamentação do salário mínimo, CLT em 43, tá certo. Isso aqui tá totalmente errado. Porque lembra que eu disse que o fato de ter CLT não exclui a questão do controle? O Vargas não permitia greve. Não existia o direito de greve na CLT, na Constituição, durante todo o governo Vargas. Só vai começar a existir o direito à greve em 1946, governo Dutra, e mesmo assim tinha assim um monte de condições para ter essa greve. Então já era bem complicado em 46, anteriormente nem existia, tá? Essa questão aqui é para pegar. Comenta aqui primeiro. Comenta aqui, Tati, cheguei na questão da CLT. E se você chegou, comenta, Tati, eu cairia nessa pegadinha, que é uma pegadinha. E agora você não cai mais. Direito à greve só em 1946. Anota aí no seu caderninho. Letra D. Criação do sindicato único. Não é uma questão de sindicato único, né? Contribuiu para a emergência de lideranças combativas a obrigar todos os trabalhadores a se... Não, nunca teve isso. Nem de sindicato único, nem de obrigar todo mundo, não. E aqui ele não fala nem data, nem nada, né? É uma coisa bem solta. Letra E. A carteira de trabalho foi um instrumento de controle e dominação que distinguia o trabalhador e esvaziava o poder de sindicatos. Bem pesado, né? Essa letra E aqui, bem pesada. Não é necessariamente, tá? A carteira de trabalho, as pessoas... existem críticas, né? Falando disso, de controle, dominação. Mas a carteira de trabalho é uma garantia de que você vai ter esses direitos cumpridos, que você tem um registro daquilo lá, você é um trabalhador registrado, consequentemente a CLT tá valendo para você. Você tem a garantia dos direitos, sacou? Então tem que tomar cuidado aí com esse tipo de visão, tá? Então bora para 3. Não fez da pause. Vou pegar meu marcador. Tá tudo bem até aqui? Tudo bem até agora? Deixa o seu like e se inscreve no canal, por favor. Eu tô olhando assim, ó, porque aqui eu tô controlando
o programa de gravação, tá? Então, às vezes, dá uma olhadela pro lado. A criação do Banco do Amazônia, deve ser da Amazônia, né? E da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, preconizou uma política de concessão de incentivos fiscais aos empresários, especialmente das regiões mais ricas do país, para que deixassem de pagar 50% do imposto de renda, desde que o dinheiro fosse depositado naquele banco para financiar projetos de desenvolvimento no estado do Amazonas. Então, uma alternativa, o estado costuma fazer isso bastante, né? Tira a questão do imposto, reduz o imposto para justamente tentar localizar mais os investimentos. Os investimentos orientaram-se de preferência para a agropecuária, de modo que um grande número de empresários e de empresas, especialmente do sudeste do Brasil, sem tradição no ramo, tornaram-se proprietários de terras e empresários rurais. Em princípio, a aquisição de terras pelos grandes capitalistas do Sudeste animou o mercado imobiliário. José de Souza Martins, O Poder do Atraso. Assinale a alternativa que apresenta a combinação correta entre o período a que se refere o texto e as implicações territoriais e sociais observadas nas áreas onde a política de incentivos fiscais entrou em operação. Ô, gente, essa é uma questão que eu gosto de brincar que é assim, ou você sabe ou você não sabe. Porque assim, observem que aqui ó, nessa primeira opção, nessa questão de período, ok? Cara, cada um é diferente do outro. Se você souber o período da Sudã, aí eu te pergunto, se você souber o período da Sudã, você já sabe resolver isso aqui. Já tem a resposta. Tá entendendo? Porque cada alternativa é diferente. Aí a gente vai falar uma coisa. A única coisa que você pode confundir com o Sudã é Sudene. Porque a Sudene vem do governo JK. Beleza? Aí eu te pergunto, teria como você confundir aqui? Não tem governo JK aqui, não tem esse período aqui. Você tem Brasil Império, Primeira República, Estado Novo, Ditadura Militar e Nova República. Tá? Beleza. Tati, eu não sei o que eu faço. Vamos ver se as alternativas ajudam. Primeiro, eu acho que você eliminaria o Brasil Império. Olha só, gente. Levar desenvolvimento para o Amazonas. Vocês acham que é uma coisa antiga ou recente? É só pensar no estado em que se encontra o norte do Brasil. O norte do Brasil tem um alto nível de desenvolvimento ou não? Não tem um alto nível de desenvolvimento, né? Porque assim, se fosse um processo histórico longo, provavelmente teria mais desenvolvimento. Outra forma de você pensar lá na hora da prova, tá? Então, você eliminaria pelo menos Império e Primeira República, talvez. Agora, vamos olhar aqui, ó. Expansão dos sistemas agroflorestais e preservação da vegetação nativa. O texto fala o quê, gente? Gado? Boi? Preservação? Não, né? Aprovação do direito de sindicalização. Cara, no Brasil Império, a gente acabou de falar sobre as questões trabalhistas. No Brasil Império tem alguma questão trabalhista? De jeito nenhum. Letra B, Primeira República. Expansão da área voltada à pecuária e redução da Mata Atlântica. Ô, gente, isso aqui é geografia também, né? Questões interdisciplinar. No Amazonas é Mata Atlântica? Ô, gente, eu não sou boa de geografia, não. Mas eu sei que não é Mata Atlântica, né? Aumento do número de assalariados no campo? Aí tudo bem, sem problema. Expansão da área voltada à pecuária. Isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá muito errado, Mata Atlântica. Aumento do número de assalariados? Pode ser, pode até ser. Mas eliminamos. Estado Novo. Expansão da economia extrativa e concentração fundiária. Concentração fundiária, beleza, que a gente tá falando de elite, né, e tal. Economia extrativa é gado, gente. É gado. Gado, boi. Boi é extrativismo? Não. Eliminação dos direitos trabalhistas.
Não, você não tá eliminando. Ainda mais Estado Novo, gente. Estado Novo, você tá colocando direito trabalhista ou tirando, eliminando? Tá entendendo? D. Ditadura militar, aumento da grilagem, avanço do desmatamento. É isso que rola, né? Isso vocês estudam muito na geografia também, principalmente o fenômeno da grilagem. Aumento dos conflitos violentos no campo, até hoje, né? Gente, é só você observar a forma como se encontra a floresta amazônica e até mesmo nesses últimos anos o que tem acontecido, né? O número de queimadas, de desmatamento, populações indígenas inteiras sofrendo com isso. E sim, foi na ditadura militar que teve a Sudã. Olha só, se você sabe o período da Sudã, olha o tempo que você ia economizar aqui. Não acha? Letra D de dado. Letra E, Nova República. Aumento da área de vegetação nativa, reforma agrária. Gente, me ajuda, né? Melhora na distribuição fundiária e dos níveis de consumo. Ó, se você não soubesse o período, o resto ia te ajudar. O resto ia te ajudar, pelo menos eu acho. Comenta aqui pra mim, Tati, achei a questão da Amazônia fácil. Ou, Tati, achei a questão da Amazônia difícil. Quero saber o que você achou. Vamos para a próxima. Próxima. Ditadura de novo. Vamos lá. Documentos da Agência Central de Inteligência Americana mostram que o Brasil quis liderar a Operação Condor e só não conseguiu porque enfrentou resistência dos outros países membros: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Os documentos da CIA fazem parte do projeto de desclassificação argentina, The Dirty War, 1976-1983, do governo americano e incluem mais de 40 mil páginas. 2 dezenas delas fazem menções ao Brasil. Marcelo Godoy, Estado de São Paulo. Beleza. A respeito da Operação Condor, é correto afirmar. Letra A. Ainda que tivesse um alvo comum de repressão política, então perseguição política com relação a eles chamavam na época de inimigos, né? Mas a maioria voltado para a questão da esquerda, do comunismo, do socialismo, etc. Ela não implicava um alinhamento automático. Perfeito. É o que fala aqui, né? Não tem um alinhamento automático, tanto que teve problema dentro, interno, não é mesmo? Então, essa aqui pode sim ser a nossa resposta. Vamos ver os outros. Ao encontrar resistência dos demais países que dela participavam, o Brasil passou a criticar publicamente suas ações. Da Operação Condor, nem se eles fossem doidos, né? Nem se a gente fosse doido. Os Estados Unidos comandando no sentido financeiro, a CIA investigando todo mundo. Você acha que o Brasil ia meter bronca? Não, né? Não. C. Em vista da oposição norte-americana, pelo contrário, né, galera? Os Estados Unidos financiou. A cooperação entre os países não foi implantada. Gente, a Operação Condor existiu, os Estados Unidos financiou, a CIA treinou uma galera, tá? Não tem nada disso, não. Letra D. O governo ditatorial paraguaio assumiu a posição de liderança. Gente, se nem o Brasil conseguiu. Assim, nada contra Paraguai, mas a gente não conseguiu e a gente tem políticas mais imperialistas nesse sentido na América Latina. Imagina o Paraguai, né? Não vai conseguir, não. Letra E, limitou-se à troca de informação. Não é só a troca de informação sobre os opositores que buscaram o exílio. Não. Limitou-se à troca de informação, não. Sabe por quê? Porque tem eliminação, tortura, perseguição, não é só informação. Tem informação? Tem informação, mas não é só isso. Letra A, nosso gabarito, Operação Condor, então, uma operação que vai reunir todos esses países na América Latina, com o apoio dos Estados Unidos, todos esses países passando por questões ditatoriais, para perseguição de inimigos, né? Perseguição, eliminação, etc., de todos aqueles que eram contrários a esses regimes ditatoriais, né? Bom, é isso, minha gente. Eu espero que você faça uma boa prova, eu espero que corra tudo bem, eu espero que, se caso eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo, você deixe aqui o seu comentário, a sua curtida, a sua inscrição, porque assim, tudo isso é muito importante. Se você consome conteúdo de educação na internet,
todo e qualquer tipo de apoio é válido, tá? Porque tudo que a gente faz aqui, na maioria das vezes a gente não ganha retorno financeiro. O nosso retorno mesmo é o retorno de alcançar mais pessoas com uma educação de qualidade. Então eu espero que você retribua com o seu like, sua inscrição, o seu comentário. Eu espero que você faça uma excelente prova, que você tenha acesso ao curso que você quer fazer. E é isso, vamos continuar trocando ideia, tá? Se quiser me achar nas outras redes sociais, @historizandotati. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima.